Conceitos e filosofia da patologia muscular fundamentais para a saúde foi o tema da palestra apresentada pelo médico, professor e cientista, Dr. Ben Schmidt. O evento foi promovido pela Associação Verde Vida Saúde e reuniu pacientes, profissionais e convidados. O mais importante é que nós não falamos de doença, ele trouxe um exemplo de superação, de saúde, que tem a ver com o nosso propósito da Verde Vida Saúde, e isso estimula as pessoas a verificarem, a olharem, o copo cheio, que foi a lição que ele trouxe para nós hoje. O objetivo da palestra de hoje foi trazer, do ponto de vista filosófico, e falar sobre qualidade de vida e saúde através dos conceitos da patologia muscular. Durante a palestra, Dr. Benny destacou uma famosa história judaica, o meio copo cheio, e sua relevância para uma vida significativa. A história judaica do copo cheio foi só para realçar a importância do bom humor e da compreensão para o lado positivo das coisas boas e ruins que acontecem conosco na nossa vida. Interessante isso que ele falou sobre o meio copo cheio e o meio copo vazio, porque a gente, quando acorda, a gente pensa só nos problemas que vai resolver. E depois de resolvido a gente não agradece, né? E quando a gente vai dormir também, a gente vai dormir pensando nos problemas que tem que resolver no outro dia. Enfim, e é uma outra visão, uma visão legal, uma visão interessante que eu acho que todos deviam olhar mais para esse copo cheio. Foi extremamente motivadora a palestra. Como atitudes simples transformam uma vida, né? O evento foi realizado no dia 12 de setembro de 2018, no auditório da Unifesp, em São Paulo. Você assiste agora a palestra na íntegra. E obrigado a todos vocês aí pela presença, que são 7h30 da noite, tá frio pra caramba, então eu espero que vocês se divirtam um pouco. E vou contar uma história judaica. Eu não sou religioso, nunca fui religioso, sou judeu, mas a vida aconteceu que no ano de 2016 eu estive muito doente e a melhora se deu dentro de uma sinagoga. Então eu comecei a estudar a minha religião. E a melhor história, uma das melhores histórias que eu escutei foi justamente a história do meio copo cheio. E já que nós vamos falar do meio copo cheio, a nossa história vai começar numa viagem de trem. E num trem viajava um senhor com 3 crianças. Uma viagem longa de trem. E esse senhor, ele não tirava, ele estava grudado com a cabeça, com a testa na janela. Ele não tirava a testa da janela de jeito nenhum. O trem não estava lotado, mas tinha muitas pessoas. E as 3 crianças estavam barbarizando no trem. Deixava cair copo, incomodando todos os passageiros. E aquele que parecia ser o pai não tirava a testa da janela, ficava olhando para a paisagem o tempo inteiro. E aí uma moça não aguentou uma hora e foi lá falar: o senhor não está percebendo que seus filhos são seus filhos? Está fazendo aqui no trem, está incomodando todo mundo, puxando para conversar, o senhor não está vendo? E ele não tirava a testa grudada da janela. Aí a moça foi passando, aí a moça se enfureceu mesmo e ela puxou o braço dele violentamente e falou: escuta, olha, eu já vim aqui falar com o senhor vai tomar alguma atitude? O senhor não está vendo? As crianças estão incomodando todos os passageiros, derrubando coisas em cima deles, água e assim por diante. E falou muita coisa feia para esse suposto pai. E ela ficou falando, aí uma hora parece que ela acalmou e ela parou de falar. E quando ela parou de falar, aí ele virou para ela e disse o seguinte: a senhora me desculpe, na verdade, eu nem sei onde eu estou e, para falar a verdade, eu nem sei para onde eu estou indo. Sabe o que é, moça? A minha esposa acabou de falecer e eu não sabia o que fazer.
e eu peguei meus filhos e resolvi viajar. Tudo depende dos olhos de quem vê. Tudo depende dos olhos de quem vê. E hoje eu tinha preparado para vocês falar sobre saúde, e a saúde está intimamente ligada àquilo que os nossos olhos enxergam, e nós vamos exemplificar isso no meio copo cheio. Em 1984, foi fundada aqui na Escola Paulista de Medicina, com auxílio financeiro do meu pai, hoje o que é o maior laboratório de maior experiência do mundo, não é só do Brasil, de patologia muscular. Antigamente, até 1984, era difícil ter algum laboratório que só trabalhasse com a patologia muscular, fazendo biópsias musculares. E esse laboratório aqui da escola deu origem a um setor que trata e faz diagnóstico de doenças neuromusculares, e a primeira pessoa que veio trabalhar nesse setor da Escola Paulista de Medicina é o Dr. Acari de Souza Bulho de Oliveira, que é o responsável até hoje pelo setor de investigação de doenças neuromusculares. E aprender o que é o músculo, o que é a carne, foi muito interessante, porque o patologista sempre sabe alguma coisa mais profunda, histológica, né, dos tecidos, enquanto que o clínico cuida mais daquilo que as pessoas estão sentindo. Com a fundação, pode passar, com a fundação do laboratório, a gente começou a fazer biópsia muscular em todos os pacientes que tinham, por exemplo, fraqueza muscular, ou uma infinidade de doenças, que não vai ser o tema da nossa aula, conforme eu já disse. Nós vamos falar de saúde, do meio copo cheio, e do cara que estava lá no trem com a esposa falecida, certo? Mas isso deu a oportunidade de a gente conhecer, pode passar, Marcinha, da gente conhecer o que são essas doenças musculares. No Brasil, hoje em dia, eu acho que eu sou a única pessoa que estou vivo praticando patologia muscular. Tinha uma moça no Rio de Janeiro que ela não pratica mais patologia muscular. E esses são cinco capítulos da patologia muscular, e cada um deles deu uma coisa muito importante para a vida. Então eu estou olhando aqui nas pessoas que vieram, tem mais moça do que velho, né? Mas tem uns que já não são mais moço, né? Passa o próximo para mim. Então, seis coisinhas fundamentais para a saúde humana que a Globo não diz. Porque medicina ainda se aprende, por pior que estejam as escolas de medicina ainda se aprende dentro da escola de medicina. Tá? O melhor local para se aprender. A primeira mensagem para a saúde é que, do ponto de vista da patologia muscular, a vida é movimento. E o movimento vem nos animais, não só nos animais, mas no reino vegetal, por incrível que pareça, vem dos músculos. Tem filamento de actina e miosina em coisas que a gente nem imagina, né? Mas em vegetais também tem actina e miosina, que são as proteínas fundamentais da contração muscular. Então aqui é uma microscopia eletrônica de uma célula só muscular. Então o que isso tem de importância para a saúde? O movimento. Os músculos estão, por exemplo, desde da nossa respiração do ar, existe musculatura na árvore respiratória. Por exemplo, uma asmática é um problema da musculatura dos alvéolos, na constricção dos alvéolos e na abertura dos alvéolos. Se a gente for percorrer o corpo humano, todas as células que têm movimento, elas possuem actina e miosina. Porém, para movimentar o esqueleto, as principais proteínas são a actina e a miosina. Existe uma frase que, em latim, então faz tempo, né, que function omni function. A função depende da função. Existem pacientes hoje que vêm nas clínicas de reabilitação que a gente cuida, que hoje, num dia como o de hoje, frio, quando eu liguei para a clínica de reabilitação,
um tetraplégico, com traqueostomia, com gastrostomia, que nem o Bolsonaro, né? Tá com aquela bolsinha na barriga. Ele estava presente fazendo a reabilitação num dia de frio. Ao passo que tem tantas pessoas que, porque está frio, a gente não vai trabalhar, não vai acordar, ou se está chovendo, não quer sair do lugar. Então, imagine um tetraplégico, não estou falando nem de um paraplégico cadeirante ou uma pessoa que utiliza um apoio. Essa força de vontade é impressionante nesses pacientes, e isso vale para a saúde, porque pessoas idosas, e agora com 61 anos, eu sou um idoso. Você ainda não é, né, Toledano? E o idoso precisa ter atividade. E se a vida é um movimento, a gente precisa ter atividade, aposentadoria não existe para uma patologia muscular. Porque a aposentadoria é o que vai se aposentar da vida, vai se matar, porque a gente nasceu para trabalhar. Sempre, até o último segundo de vida. Então, porque a aposentadoria também é uma visão muito material da vida, né? Você vai se aposentar para gastar o dinheiro que você juntou. A vida tem uma parte espiritual mais importante, ou pelo menos tão importante quanto a nossa parte material, né? Então, o fato da pessoa se sentir útil e continuar se movimentando é fundamental para ela viver com dignidade até o dia dela. Então, a primeira coisa que a patologia muscular nos dá filosoficamente é que a vida é um movimento. Os idosos, hoje em dia, infelizmente, são colocados no asilo, sentados para jogar carta. E a vida não reconhece a inatividade. Uma pessoa que fica sem fazer nada não pode dizer que ela está tão saudável quanto a outra que tem uma atividade física, né? Então, aqui a gente não está falando se a gente gosta de fazer esporte ou não gosta de fazer esporte, mas o que não pode é a gente tem que se movimentar, né? Muscularmente e do ponto de vista cognitivo, né? Que isso melhora muito a nossa qualidade de vida e aproveitar a vida da melhor maneira possível. Essa é a primeira mensagem da patologia muscular. E a outra, esse slide é muito legal. Existem várias maneiras, agora que eu fui estudar o judaísmo, existem várias maneiras de você estudar o seu Deus, da sua religião, né? Mas esse slide de microscopia eletrônica é muito bom. É uma forma muito boa para falar de Deus. Em primeiro lugar, quando a gente observa uma foto como essa, né, e a complexidade, isso aqui é tudo mitocôndria, que são os pulmões das células, né, e aqui são os filamentos que se cruzam para o músculo poder se mover o esqueleto. E essa organização, para ter sido realizada somente pela seleção natural, né, por Darwin, é uma coisa que a razão não está um pouco arrogante, né? Neurologista, né, eu acho, né, Toledano, é sempre um cara meio mais metido, né? Eu conheço neurologistas no mundo inteiro e eles são todos assim. Porque primeiro tem que estudar muito para ser neurologista, essa que é a verdade. Neurologia não é para qualquer um cara que quiser fazer seriamente uma neurologia bem feita, ser um bom clínico. É uma especialidade que tem que estudar bastante. Mas esse slide é de um congresso. Se não bastasse toda essa arquitetura miraculosa, que mostra que a gente, uma coisa mais tranquila de se pensar, é que a gente tem um criador para tudo isso, né? Isso não ter surgido do nada é meio... A razão não consegue explicar a vida. O espaço que vai daqui até outro, ó, chama-se sarcômero, que é um pedacinho que contrai o músculo. A hora que ele contrai, a gente puxa um braço ou dá um passo. E essa foto estava num congresso internacional na França, em Nice. Quando foi a Copa? 2014. E todos esses neurologistas que eu falei que às vezes são um pouco arrogantes, principalmente, acho que o americano é bastante, mas francês também. Então foi feita a seguinte pergunta:
se isso aqui tem que deslizar para cá, isso aqui tem que deslizar para cá, para isso encurtar, para o músculo poder mexer, levantou a mão no meio de início do congresso, bem cheio com essas pessoas top na pesquisa clínica, na pesquisa da neuromuscular no mundo, e perguntou assim, mas por favor, e essa aqui é a linhas Zs, perdão, que separam um sarcômero, chama-se sarcômero, essa é a unidade contráctil do músculo esquelético. Se essas linhas Z são puxadas para cá, para encontrar com essa, e essas linhas Z são puxadas para cá, vamos supor essa linha Z que está aqui. Ou a linha Z, as linhas de actina e miosina, ou elas vão para esse lado, ou elas vão para esse lado. Elas não como é que ela vai conseguir ir para os dois lados ao mesmo tempo? Uma pergunta simples, simplérrima, que ninguém respondeu. Não sabe qual vai para cada lado. Não, para que lado que vai o filamento da linha Z para contrair o músculo esquelético. Então, isso é 2014, nós não estamos tão longe, né? Nós estamos em 2018. Né? Eu acho que pode levar o slide de novo no próximo congresso, que não vão responder. E eu acho que é mais inteligente a gente não ser ateu. E não é porque eu fiquei idoso, Márcia, que eu sempre acreditei em Deus, eu só não conhecia a minha religião. Mas acho que a presença de Deus, ela é sentida, não é não só uma coisa racional, mas também tem muito de espiritual. E só ele para responder algumas perguntas que nossa ciência médica não consegue responder. Nós estamos hoje na época, passa mais, só que a gente, já que está falando de Deus, pode passar. Quando o idoso está no asilo, ó, esse é o tamanho de uma fibra muscular. Quando a pessoa está inativa há muito tempo, né, que não levanta para ir fazer nada, que não anda. Andar é um excelente exercício, né? As fibras musculares que não aceitam a inatividade, que a gente nasceu para se mexer, elas se atrofiam. Então essas fibras musculares estão menores que essas amarelas. Isso é um slide para mostrar para vocês o que acontece, por exemplo, numa atrofia de um idoso que não tem atividade física. Mas o que eu queria falar, que a gente estava falando de Deus, era do DNA. Põe aquele slide. Aqui, ó. Esse aqui é vamos supor que seja um cromossomo. E é um cromossomo, né? Nós estamos tanto o Dr. Akari quanto eu, a gente teve a sorte de poder ir para a Columbia University quando a gente tinha 30 anos de idade. E a gente ficou lá na Columbia com um pessoal de genética muito forte e a gente teve essa chance na vida. A gente precisa ter sorte na vida também. Não adianta fazer tudo direitinho se a gente não tem sorte. E a sorte, quem dá sorte, segundo me disseram lá na sinagoga, diz que Deus joga dados mesmo. Que Deus joga dados e que por sorteio. Uma pessoa vai ser assim, outra vai ser assim. Isso foi o que eu aprendi nesse meu último ano de judaísmo, achei muito interessante. Mas, por falar em Deus, para terminar o assunto do Nosso Senhor, eu quero dizer o seguinte, que nós estamos numa época de genética que está ficando difícil, por exemplo, estudar medicina até, e para fazer diagnóstico de medicina precisa de um computador para ver todos os erros genéticos e a miríade incrível de doenças. Se classificar uma doença hoje ficou muito difícil. E a medicina cursou de uma maneira, que nós vamos falar de saúde, que os médicos, que eu acho o médico brasileiro, quando ele é humanista, ele é um médico insuperável. Insuperável. Eu gosto do médico brasileiro quando ele é bom, quando ele é humanista, né? Como todas as profissões. Mas, como eu pude viver em mais de um país e trabalhar como médico, eu acho o Brasil melhor ficar médico aqui. Nesse momento em que a gente fala só de... Nós estamos fazendo achando que a cura para certas doenças vão vir de alguma modificação genética, ou falou-se antes muito de célula-tronco, e cada vez mais o mundo vai ficando mais microscópico, nem a microscopia eletrônica já mais é capaz de fotografar determinadas partículas,
que daqui a pouco eu vejo a medicina do futuro, daqui 10 anos, quem sabe a gente vai tratar de átomos. Só que os médicos não podem se esquecer que esses átomos, que esses genes, que esses filamentos fazem parte de um corpo humano. Então a medicina só tem razão de ser se ela for humanista. E na experiência das doenças neuromusculares, como são doenças crônicas, o médico tem que estar presente e tem que acompanhar o seu paciente. O médico não pode ficar sentado ali naquela cadeira onde está a Márcia, passar um remedinho numa receita e mandar a pessoa doente de alguma coisa neuromuscular voltar daqui a um mês. Ele tem que estar presente constantemente na vida dessa pessoa que está em reabilitação. A quarta coisa, pode voltar? Pode voltar? Só para mostrar uma coisa. A quarta coisa que vale a pena a gente falar sobre saúde e doenças neuromusculares, não estou achando, vai para o fim, vamos para o último, porque o último vai ter um bom. Esse senhor aqui é uma foto que é muito usada na neuromuscular porque é uma lenda viva, né? Ele tem quase 100 anos, ele é centenário. E a história é mais ou menos assim. O Acari, ele é corredor, foi corredor de maratona. Não sei se agora que ele é idoso, mas ele está correndo. Ele está correndo? Não, caminhar ele está andando. Mas está correndo, Acari? Então, a Acari estava fazendo uma maratona fora do país. Maratona fora do país. O Acari corre numa velocidade 4 minutos o quilômetro, que ele é um bom atleta. E, de repente, esse cara aqui vai e passa a Acari na metade da corrida. A Acari enlouqueceu. E não foi que o cara estava se esforçando, não. Ele estava na perninha a perninha do cara. Indiano. O cara ficou louco e aí começou a apertar o braço e passou o cara desesperado, louco, xingando. E passou mais um pouco, 42 quilômetros de maratona, né? Passou mais um pouco e ele vai lá e passa a Acari de novo. Que não sei como está vivo até hoje. E quando acabou, o Acari ficou muito impressionado com esse senhor e foi lá conversar com ele. Falou, puxa, mas que parabéns, como o senhor corre, que coisa impressionante. Me diga uma coisa, o senhor corre desde que o senhor é jovem? O senhor foi muito atleta? Ele falou, você tá louco. Tá vendo aquele meu filho lá? O filho tem 80 e poucos anos. Aquele pentelho, não para de me encher o saco, que eu não estava fazendo nada, me mandou eu ir correr. Ele tinha começado a correr fazia 2, 3 anos. Por que é que nós resolvemos usar esse slide sempre em aulas de patologia muscular? Para dizer que nunca é tarde para nada nessa vida. Nunca é tarde para nada nessa vida. E essa vontade de viver está intimamente relacionada com a nossa saúde. E além dessa nova vontade, nós vamos pegar então um link com esse velhinho para começar a falar um pouco do copo cheio, que ele tem tudo a ver com o copo cheio. Diz a história que tinham 5 rabinos que nessa hora da noite eu não vou nem falar para você o nome dos rabinos, primeiro que eu não sou capaz, eu vou errar todos. Mas um dos rabinos com certeza era o último Rebbe. Rebbe é um rabino numa escala espiritual mais elevada que foi muito importante para uma comunidade judaica numa determinada época da história do mundo. E esses 4 rabinos estavam... Rabino bebe. Padre também bebe, né, Tolena? Rabino também. Rabino toma vinho, toma vodka. E eles estavam querendo fazer uma festa. E aí, um amigo, um desses 4 rabinos, pediu para um rabino mais novo para ir procurar uma garrafa de vodka para eles comemorarem alguma coisa.
E ele passou e não conseguiu, estava tudo fechado, e ele viu um indivíduo que parecia meio bêbado, sentado na rua, com uma garrafa que estava metade cheia. E chegou para esse cidadão e falou assim, escuta, você quer vender essa metade da garrafa para mim? Ele falou, de jeito nenhum. Ele falou, como de jeito nenhum? Você está louco? Eu te pago o que você quiser, eu te dou 2 garrafas. E ele, não vou vender. Aí ele falou, não, eu te deixo você tomando vodka 2 semanas, eu compro caixas e caixas. Ele falou, não vou vender de maneira alguma, nunca vou vender essa garrafa. E aí o rabino pergunta para ele, mas me explica por que você não vai vender essa garrafa? E ele falou, eu não vou vender essa garrafa porque com a quantidade de vodka que tem aí, eu vou me transformar hoje no rei de Moscou e no rei da Rússia. E não quis vender de maneira nenhuma essa garrafa para o rabino. E a pergunta que ficou, e que ele deixou nessa história, é que se a gente realmente, para se tornar o rei de Moscou, o rei da Rússia, precisa daquela meia garrafa de vodka, se a gente não consegue ter esse mesmo prazer sem sair da realidade. E a outra pergunta que fica é, quem, quando está vivendo, para no dia para observar se a sua garrafa de vodka ou uma garrafa de qualquer outro suco qualquer está cheia ou está vazia durante o dia? Porque tem gente que acorda e desde que acorda até a hora de ir dormir, independente se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se é pobre, se é rico, de que nacionalidade, isso é uma propriedade do ser humano. Tem gente que acorda, desde que acorda até a hora de dormir, só enxerga o meio copo vazio da garrafa. Então, a pessoa que acorda reclamando e passa o dia inteiro reclamando e que incomoda todo mundo. E Toledano, infelizmente, agora que nós somos idosos, quero lhe dizer que idoso reclamando não dá ibope nenhum. Nem filho te atende. Se ele ligar para tua casa e falar assim, o filho pergunta, como que você vai? Você vai, tô indo, você sabe, vou levando. Você começar assim, o teu filho não te atende mais. Então, a gente tem que enxergar o meio copo cheio sempre na vida. Né? Agora, se você ligar para o teu filho e falar, filho, tá uma delícia aqui, eu vim jogar bilhar aqui com alguns amigos, acabei de trabalhar lá, saí do hospital, sempre dá notícia boa para construir a vida. Isso faz a gente lembrar aquele cara do trem que estava andando com aquelas crianças e que tinha acabado de perder a esposa, desesperado e que perdeu o rumo. Pois é assim que as pessoas ficam quando só conseguem enxergar o meio copo vazio na vida delas. Elas perdem o rumo para onde ir. Né? Da mesma forma que aquele paciente que eu falei para vocês que hoje, nesse dia frio, tetraplégico, traqueostomizado e gastrostomizado, ele veio fazer as terapias num dia frio. Pelo momento de vida humana que a gente esteja passando agora, eu acho que eu comecei a dar aula antes do Toledano, apesar de ele ser uns 6 meses mais velho que eu. Mas eu comecei muito novo, então eu posso dizer categoricamente que nos últimos 50 anos, a vida não ficou tão legal como eu vivia no Brasil. Né? Eu acho que nós estamos vivendo uma epidemia das pessoas enxergarem sempre o meio copo vazio e não ter a capacidade de reverter, porque tudo, a gente nunca pode se esquecer desse homem no trem, tudo depende dos olhos de quem vê. Se o dia começou mal, se você analisar direito o seu dia, pode ser que ele começou mal, mas por alguma coisa do bem que vai acontecer depois. Eu acho que isso o meio copo cheio me marcou, porque no dia que eu melhorei, que foi dentro da sinagoga, foi que eu consegui ver que dava para ver meio copo cheio, quer dizer, dava para sair da situação em que eu me encontrava. Eu acho que isso é fundamental na saúde humana hoje das pessoas, nessa epidemia de depressão, de tristeza, e que eu vejo mesmo no jovem, né? Quer dizer, e hoje as pessoas estão tristes, e essa tristeza que eu sinto nesses últimos 50 anos, que aumentou muito,
talvez a televisão tenha influenciado muito, não ouso mais assistir as novelas, para não ficar nervoso, mas se há alguma coisa que eu aprendi trabalhando nesses últimos 40 anos como neuromuscular, é que os médicos precisam de uma vez por todas entender que nós somos seres humanos e que problemas emocionais podem fazer com que a gente adoeça. E médico precisa entender disso. Não vai ser a indústria farmacêutica que vai tratar da gente ou vai curar você. Certo? E nem nenhuma droga milagrosa. Então a gente precisa acreditar na ciência, porque a ciência já fez bastante. Isso não é desmerecer a ciência, mas a gente precisa ter um aspecto humanístico para atender. E nesse aspecto humanístico, depois da aula de hoje, eu espero que vocês fiquem como eu, quando eu sair da sinagoga, e enxerguem sempre o meio copo cheio, mesmo se alguma coisa ruim acontecer com vocês na vida. Eu estava contando para o Dr. Toledano, de novo vou agradecer que você veio aqui nessa hora da noite para me ver, porque um amigo que vem te ver e se conhece há tantos anos, 7h30 da noite numa quinta-feira, é legal. Mas dizer para vocês que a mesma coisa que eu senti na sinagoga eu estava conversando com o Toledano, que me aconteceu uma coisa muito triste em 2016, há 2 anos atrás, e que eu sofri muito nesse problema de saúde. Mas nesse sofrimento eu acabei aprendendo um monte de coisas. E que sofrimento não é só para a gente tomar cuidado para não se queimar, mas o sofrimento às vezes vem embutido numa vontade de Deus querer ensinar algumas coisas para a gente. Se eu tivesse que ter sofrido tudo de novo, o que eu passei em 2016 e 2017, eu escolheria ter passado de novo por tudo aquilo que eu aprendi e pela pessoa que eu me transformei e o tanto que eu melhorei. Que todos vocês aqui presentes possam pensar no meio copo cheio, né? Então, alguma coisa ruim que acontece para a gente pode pensar pelo lado bom, né? Isso é uma coisa que me marcou muito na vida, desse momento que a gente passa hoje. Todos os psicólogos, psiquiatras, não só da Paulista, né, como da USP, sabem a epidemia que a gente vive, né? A gente pode fazer uma brincadeira aqui, mas para que ninguém precisa ficar olhando para mim, mas podia olhar do lado, só levanta o braço aqui. Quantas pessoas que, pelo menos em algum momento do dia, sentem algum momento de tristeza nessa época, nessa semana? Vocês não acham bastante? Sendo que tantos jovens levantaram a mão, meio copo cheio para vocês, né? Tudo depende dos olhos de quem vê, tudo depende de como a gente vê, né? Com certeza aquela moça deve ter ficado muito triste, muito mal com as coisas que ela falou para aquele rapaz. E eu acho que melhorar a maneira como a gente enxerga, hoje em dia tem tanta coisa que eu imagino, numa visão otimista, que vai acontecer na ciência, por exemplo, Toledano, né? Mesmo da genética, tem tanta coisa boa acontecendo e tem muita coisa ruim acontecendo. Vamos fixar mais os olhos nas coisas boas acontecendo. Ficar velho, a gente aprende, eu estou aprendendo aqui depois do idoso, que não pode se queixar de ficar velho, tem que agradecer a Deus que nós estamos velhos. Podia ter morrido com 5 anos de idade. Então é um momento para comemorar. E o velho não é um inútil, porque o velho pode perder a força física, né? Não dá para jogar futebol mais como jogávamos, mas o velho ganha o idoso costuma ganhar uma coisa espiritual com o passar da idade e com a sabedoria. E os idosos deveriam ser mais bem aproveitados na nossa sociedade, até para instruir e educar os mais jovens. Idosos que consigam olhar o meio copo cheio, né, Toledano? Porque se for para uma pessoa que só enxerga o copo vazio, ensinar um jovem a viver, ele não vai ser muito feliz, né, muito contente. Eu quero dizer, para terminar para vocês, o seguinte: de 2016, que eu me lembre, a 2018, eu nunca mais proferi uma palestra aqui dentro da Escola Paulista de Medicina.
E hoje é uma emoção muito legal, muito grande eu estar aqui hoje, depois do ocorrido, totalmente com o meio copo cheio, estar dentro da Escola Paulista de Medicina, no Verde Vida. Vou agradecer vocês de novo aqui. Espero não ter ficado falado demais, mas o que eu falei veio do meu coração e é as coisas que eu senti e que eu sinto nesse momento que a gente atravessa nesse momento. Muito legal vocês terem vindo, muito obrigado.